Bom, olá a todos. Eu, antes de mais nada, quero agradecer a Silmara pelo convite de estar dividindo a palavra de Deus. Eu nunca fiz isso, então é uma sensação diferente estar gravando um vídeo aí para um grupo que está se preparando para o encontro com o Espírito Santo, para receber o Espírito Santo. Isso é muito nobre, isso é a maior necessidade da igreja hoje em dia, na verdade. Ter essa entrega, essa comunhão com Deus, para que Ele nos use nesses últimos dias. Pois vivemos dias difíceis, dias que antecedem a volta do Senhor, e a igreja tem uma missão a cumprir, levar esse evangelho, e sabemos que isso só vai acontecer quando o Espírito estiver junto conosco em nossos corações plenamente. Lógico, temos as gotas do Espírito, temos a conversão, temos o arrependimento que Ele nos dá dos nossos pecados, temos a santificação diária, que é essa luta que nós temos, mas precisamos dele plenamente, na totalidade dos dons, para que possamos levar esse evangelho. Mas deixa eu dividir a palavra com vocês, né? Vamos primeiro fazer uma oração, para que a gente possa meditar um pouquinho nas palavras do Senhor. Vamos juntos então orar um pouquinho. Querido Pai que está no céu, abra a Tua palavra, Senhor, perante as pessoas que aqui agora estão reunidas, para que possamos, Senhor, entender um pouco do Teu querer para a nossa vida. Abençoa cada um com suas necessidades e que eu possa falar, Senhor, imbuído do Teu Espírito. Perdoa mais uma vez os meus pecados e usa-me segundo a Tua boa vontade, segundo o Teu amor. Peço no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o que eu trouxe para meditar é coisa simples, acho que é coisa que vocês já conhecem bem, mas é um pouco do pão que eu recebo todos os dias, quero dividir um pouco com vocês. Bom, os textos que eu trouxe, um bem conhecido, está em Apocalipse capítulo 3, verso 19, tá? Vocês podem, eu estou com a minha Bíblia aqui, tá? É que eu não sei gravar direito, mas, está aqui, né, a palavra do Senhor, então abram suas Bíblias, né? Então, Apocalipse capítulo 3, verso 19, e também vamos ler em Lucas capítulo 22, tá? 15 e 16, tá bom? Vamos meditar aqui juntos então. Então, vou ler o primeiro texto, Apocalipse 19 e 20, tá? Fala assim: eu repreendo e castigo todos quantos amo, portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Outro texto que eu trago para vocês, então está em Lucas capítulo 22, versos 15 e 16, e diz assim: e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que não mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Bom, vamos pensar um pouquinho sobre esses textos, né? Então, no texto de Apocalipse, é algo já bem conhecido da igreja, né? Um texto que a gente usa para tentar compreender o que está acontecendo conosco, né? Eu acho que todos vêm acompanhando desde essa epidemia aí do coronavírus, que tem todo o seu lado negativo, né? Mas pelo menos fez o povo voltar um pouquinho mais à palavra e talvez estar procurando mais entender o que está acontecendo. Não que o coronavírus seja algo, assim, talvez dentro da profecia, deve estar, né? Porque Jesus falou que haveriam pestes, guerras, rumores de guerras. Então, pestes faz parte. Mas, de alguma forma, isso tem ajudado o povo de Deus a relembrar, talvez, suas origens, a entender que essa igreja que busca a palavra, essa igreja que nasceu da palavra, nasceu da profecia, ela precisa voltar às suas origens para poder estar dando essa última mensagem, esse último grande clamor que antecede a volta do nosso Senhor. Sabemos que a profecia da volta de Jesus é incondicional, ou seja, Jesus vai voltar.
vai voltar no seu tempo, vai voltar na hora que o Pai e Ele agora também determinaram. Isso é incondicional, né? Vai acontecer. Mas Deus sempre pediu a participação humana, essa cooperação divina-humana que é tão difícil de nós compreendermos. Mas ela existe, é a vontade do Pai que assim seja. De nós participarmos dessa alegria de estar dividindo o pão da vida, de estar ajudando pessoas a encontrar Jesus, a se salvarem, né? A encontrarem a salvação. Então, esse texto aqui da carta pertence, né, o texto de Apocalipse, a carta da igreja de Laodiceia. Sabemos que é o último tempo, é a igreja do último tempo, a igreja do tempo do fim, a qual nós pertencemos. A última profecia temporal já passou, né, foi em 1844. Desde então, Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, pertencemos a Laodiceia. Essa igreja misturada, essa igreja que tem o morno, né, que é o quente e o frio misturados, né? Então a igreja que é morna, isso é duro para nós ouvirmos isso, né? Mas somos nós, é verdade. Misturamos princípios da igreja, princípios do céu, princípios da Bíblia, com princípios do mundo. Isso nos torna pessoas meio assim, não vou dizer a palavra esquizofrênica, porque é muito dura, né? Mas pessoas que estão divididas. E a gente vê isso no nosso meio, né? Infelizmente. Né? Assistimos, às vezes, em nós mesmos assistimos isso. Né? Por horas nós estamos no céu, louvamos a Deus, amamos as profecias, amamos a Bíblia, amamos Jesus, amamos os irmãos, e por outros momentos nós estamos lá no chão, né? Com sentimentos de tristeza, de dúvida, né? Deixamos que certos princípios do mundo nos invadam, pensamentos que não são do céu, são da terra, às vezes noticiários, né, jornalismo, nos leva para baixo, nos faz ficar pensando, puxa, o que vai ser de nós, né? Isso é tudo natural. E às vezes nós deixamos que outras coisas, até desse mundo, séries, livros desse mundo, sei lá, vão invadindo a nossa mente, a gente vai se esquecendo que nós somos filhos de Deus, somos amados do Pai, né? Mas o texto, então, mostra, primeira coisa em relação à Laodiceia, é que Deus sabe. Né? Deus sabe o que está acontecendo conosco. Deus é o médico dos médicos, né? Ele é aquele que já fez o diagnóstico e tem a cura. Ou seja, ele já viu o nosso problema, ele já sabe que nós precisamos do ouro da fé, que precisamos de vestes limpas para nos vestir, que precisamos de colírio para enxergar. As vestes são sua justiça, o colírio é o poder do Espírito Santo. Por isso que eu decidi trazer esse texto, para aqueles que estão se preparando para receber o Espírito Santo. Uma das grandes necessidades de Laodiceia é ter visão, é enxergar. Né? E esse colírio, essa visão, é o poder do Espírito Santo na nossa vida, para que enxergamos plenamente as nossas necessidades, a nossa necessidade de auxílio, e que possamos fazer o que tem que ser feito. Né? Mas os textos que eu li, na verdade, ele continua falando, né? Ele fala para a gente se arrepender e para a gente ser zeloso. E depois ele segue com um texto que é bem curioso, não é curioso não, porque ele é lindo, né? E sempre fala ao nosso coração, eis que estou à porta e bato, né? Quem ouvir a minha voz, né? E abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esse texto pode ser visto de diversas formas, mas ele nos ajuda a compreender. Bom, as pessoas gostam de falar assim, Jesus está do lado de fora da igreja, ele está batendo. Esse é o lado triste, talvez, da história, né? Outra forma de enxergar isso é que Jesus já chegou, né? Ou seja, ele está na porta. Isso é bacana, né? Então ele está ali. Outra coisa que parece nesse texto é que depende de eu abrir a porta. Ou seja, eu tenho que tomar uma atitude. Né? Eu tenho que tirar tudo que está entulindo a porta, né? Que está entulhando aquela porta, para eu abrir essa porta. Ou seja, está na minha vontade, está no meu querer deixar a solução entrar. Mas o que eu trouxe para vocês hoje é a ideia de ceia, né? E aí eu tenho que tentar juntar as duas coisas, né? A ideia de que Jesus nos convida para uma ceia.
É interessante isso, né? Por que? Eu fiquei pensando, foi isso que eu fiquei pensando. Por que uma ceia? Você vai procurar na Bíblia, você vai encontrar uma ceia, que é a última ceia. Né? Então, parece que Jesus quer nos remeter à ideia, à lembrança da última ceia. Ou seja, o movimento de abrir a porta e deixar Jesus entrar, isso eu creio que é vontade de todos nós, a minha, de vocês, e por isso se preparam, essa busca, né? É permitir que Jesus entre na intimidade da nossa vida, na intimidade do nosso lar, na intimidade da nossa existência. E precisamos parar para ouvir o que ele tem a dizer. Talvez seja a nossa grande necessidade. Ele fala em arrependimento e ser zeloso. Ele acopla, ele junta as duas ideias e fala: eis que estou à porta e bato. A gente sabe que arrependimento e zelo são muito importantes para a nossa vida. Precisamos realmente abandonar nossas práticas más, precisamos realmente abandonar os princípios do mundo e ter esse zelo de novo pela obra do Senhor. Mas quando a gente lê essas coisas, fala assim, bom, então eu tenho que fazer alguma coisa. E a gente sai correndo, parece que desesperados, né? Tentando se movimentar. Não que isso não seja bom, é bom. Mas arrependimento, quem nos traz é Jesus Cristo. Ele foi levado a príncipe, assim está escrito na palavra de Deus, para dar arrependimento a Israel. Nos tornar zelosos, também é obra dele. Então, o princípio da obra, então, talvez esteja em quê? Abrir a porta. Essa é a parte é a única coisa que a gente pode fazer. E abrir a porta, ela está relacionada a essa busca que vocês estão fazendo aí. É oração, é louvor, é meditar na palavra de Deus diariamente, é buscar essa comunhão com Cristo, para que a gente então possa tê-lo na vida, para que ele possa fazer essa obra em nós. O texto que eu li da ceia, ele é bem interessante. Se vocês forem lá, então, de novo, revendo aqui o texto, né? Está lá em Lucas, capítulo 22, versos, então, 15 e 16, né? Disse-lhes, né? Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que não mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus queria muito comer essa Páscoa com os discípulos. Vocês devem se lembrar que essa ceia foi feita ali, antecedeu o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Bota ali talvez menos de 24 horas. A gente pensa ali, porque ele vai morrer na cruz, volta das 3 horas do dia seguinte. Né? Foi uma hora de intensa agonia. Mas esses momentos da ceia, Jesus quis muito participar com os discípulos. Era importante. E vocês lembram todas as cenas, né? A mais interessante delas, né, talvez seja o lava-pés, ou seja, estavam ali todos aguardando a ceia. Um devia lavar o pé do outro, mas ninguém quis fazer. Jesus chega, né, Jesus se cinge com uma toalha e começa a lavar o pé dos discípulos. Aquilo foi uma loucura. Imagina o que passou no coração deles. O mestre e Senhor lavando os pés dos discípulos. Era dever deles. Eles sabiam que deviam ter feito e não fizeram. Essa cena, ela acontece porque os discípulos nunca entenderam, né? Eles queriam ser os maiores, eles queriam ser os melhores. Acho que esse desejo é interessante. Mas Jesus sempre colocou que o princípio do reino dele era que o maior serviria o menor. Jesus repetiu isso várias vezes durante todo o ministério dele. Era o grande problema, talvez, dos discípulos. Mas eles só caíram em si e só compreenderam quando eles pararam para ceiar com o mestre. Isso que é legal. Ou seja, Laodiceia, ela precisa parar para sentar e ceiar com Jesus Cristo. Louco esse mundo nosso, né? Um mundo acostumado a fast food, um mundo que a gente come correndo, um mundo que a gente mal tem tempo para uma refeição, né? Dizem que na Itália agora desenvolveram o slow food, né? Em que você tem que parar e degustar comida. A ceia com Cristo é mais ou menos assim. A gente tem que parar um pouco, parar de correr, parar de se estressar, parar, sentar com o mestre. Não tenham medo. Temos defeitos? Temos 1000 defeitos.
Temos 1000 coisas para corrigir? Temos 1000 coisas para corrigir. Mas quem vai corrigir é Ele. Quem sabe fazer é Ele. É Ele que senta e olha em volta e vê aquele monte de rosto de gente, sabe, que não gosta um do outro, que acha que o outro que tem que servir, que acha que ele é grandão, que acha que ele é melhorzão que o outro. E Jesus para, olha aquela cena, e ele sabe como mudar o coração, ele sabe o que fazer para te curar. Esse é o nosso Deus. O que nós temos que fazer é aprender então a sentar com Ele e ouvi-lo, parar um pouco, parar de falar talvez um pouco e prestar atenção no que Ele está falando. Deixar Ele nos lavar os pés e aprendemos a lavar os pés uns dos outros. Esse movimento ele é necessário. A vida cristã, ela não é fácil e ao mesmo tempo ela é um privilégio. Ela não é fácil porque a gente luta contra a nossa própria natureza. Isso é impossível, né? Ninguém consegue se vencer, entre aspas, né? Mas é um privilégio que nós temos Jesus. Mesmo nas suas piores lutas, mesmo nas suas piores quedas, se você procurar Jesus, Ele tem uma solução. Ele sabe o que fazer. Então, irmãos queridos, eu acho que eu já falei bastante, vamos lembrar isso, vamos lembrar de continuar procurando Jesus. Não importa o quão afastado você esteja, não importa o quanto você se sinta pecador, não importa o quanto você se afastou de Jesus, não importa se você também está se sentindo perto, também isso é bom. Jesus tem algo de bom para te dar. Você precisa abrir a porta, não tenha medo, sente com Ele e ceie com Ele. Ouça o que Ele tem a falar, ouça o que Ele tem para te mostrar. Deixe Ele influenciar a tua vida. E aí sim, vamos estar nos preparando para esse momento de ficar quietos e aprender a ouvir a voz do Senhor e ser dirigidos pelo Espírito Santo. Aí sim, vamos poder dar essa grande mensagem ao mundo. Se vocês lembram da ceia, logo depois do lava-pés, né, houve, infelizmente, um que se apartou, né, mas os outros 11 ficaram. E as palavras mais lindas da Bíblia começaram a ser ditas ali. Todos foram limpos pela palavra de Deus, santificados pela palavra de Deus, eles estavam prontos para ouvir a mensagem. Jesus fala então da volta dele, Jesus fala da promessa do Espírito Santo, Jesus fala da parábola da videira verdadeira, de permanecerem nele para darem frutos, será obra do Espírito Santo na vida dos discípulos. Jesus ora pelos discípulos, e aí ele vai para o Getsemane, entregar a vida por nós. Preparou os discípulos para aquele momento, que eles não compreenderam mesmo assim. Depois da ressurreição, Jesus encontra com eles, renova as promessas. Deus maravilhoso, Deus justo, Deus bom. O que seria de nós sem Ele? Ele então prepara a igreja, restaura Pedro, deixa eles com a promessa do Espírito, sobe aos céus. E 10 dias depois de muita conversa entre os discípulos, muita lavação de roupa suja, mas agora aprendendo a lavar os pés uns dos outros. 10 dias depois o Espírito Santo vem. E a igreja, então o mundo foi abalado pela palavra do Senhor. Lembrem disso, irmãos. Precisamos, como igreja de Laodiceia, cear com Cristo, passar tempo com Ele, mas tempo de qualidade, aprendendo a ouvir a voz do Senhor, que Ele prepare nossos corações para esse momento. Peço então que o Espírito esteja com vocês. Agradeço terem me ouvido. Desculpem, eu não sei muito esse negócio de vídeo aí, tá bom? Mas espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Mas que Deus os ilumine, os abençoe nas suas lutas, dificuldades. Mas nunca esqueçam, não deixe que sentimentos do mal e que o inimigo toquem vocês, nunca. Vão a Cristo como estão, permaneçam nele. Ele vai fazer a obra em vocês. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Fiquem em paz com Deus. Grande abraço.